A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início agora ao painel de número 75 desse grandioso evento da Ordem dos Advogados do Brasil, maior evento jurídico do mundo, com mais de 100 mil inscritos. Aproveito aqui para agradecer o honroso convite que me foi feito para integrar essa mesa, ladeando grandes personalidades do direito brasileiro. Parabenizo a diretoria do Conselho Federal pela sua organização e pelo grande evento que organizaram, e direciono os cumprimentos na pessoa do meu ilustre amigo Ari Raguiante Neto, secretário-geral adjunto do Conselho Federal. Congratulo também a diretoria da ESA Nacional, que é conduzida brilhantemente pelo Rony Duarte e tendo como vice o eminente Dr. Luiz Cláudio Pereira, que também, assim como o Dr. Ari, é um sul-mato-grossense que orgulha muito aos seus conterrâneos com a bela atuação em nome da advocacia brasileira. Bom, no presente painel, nós vamos tratar de um tema que é voltado aos jovens, aos advogados em início de suas carreiras. Vamos debater com esses gloriosos nomes da advocacia as principais dificuldades e tentar buscar meios de superação desses obstáculos, que normalmente já não são poucos, e ainda mais com essa crise sanitária que enfrentamos, ficam ainda mais graves, né? Como estamos tratando aqui de jovem advocacia, eu não posso deixar de fazer reverência à nossa Comissão Nacional da Jovem Advocacia e o faço na pessoa da nossa grande presidente, a conselheira Daniela Teixeira, que nos conduz brilhantemente nos temas de nossos interesses e sempre atuando positivamente na defesa dos jovens advogados. Então, deixo aqui a minha saudação a todos os membros, em nome da nossa conselheira Daniela Teixeira. E assim, sendo muito breve nas minhas considerações iniciais, para deixar que os nossos palestrantes possam sentir à vontade, utilizar o máximo de tempo para nos brindar com seus conhecimentos, eu vou passar a palavra inicialmente para o Dr. Jones Muniz. O Dr. Jones é advogado, bacharel em Direito pela UNDB, especialista em processo civil pela Universidade Federal do Maranhão, pós-graduado em Direito Tributário e foi presidente do Conselho Estadual da Jovem Advocacia da OAB do Maranhão, atualmente sócio da Muniz e Loureiro Advogados Associados. Jones, está com você a palavra. Muito obrigado, doutor Vinícius, muito obrigado a todos e a todas. Saúdo a todos com um belíssimo boa tarde aqui do estado do Maranhão, nosso estado querido, nosso calor natural daqui. Cumprimento a todos os presentes, doutor Vinícius Paiva, doutora Silvia Souza, doutora Sara Barros, nossa querida presidente da Comissão da Jovem Advocacia do Estado da Bahia, e nosso queridíssimo doutor Cacai, com imensa honra que eu participo desse painel com advogados tão prestigiados, advogados tão prestigiados, advogados tão queridos pela nossa advocacia, especialmente a nossa jovem advocacia, para falar de um tema que
não deixa de ser um dos temas mais atuais da atualidade, não só aqui no Brasil, mas também em todo o mundo, quando fomos, né, de forma bruta, acometidos com esta pandemia que já há muito tempo nos assola e que, diante de tais dificuldades, nós sempre buscamos arrumar, né, as soluções para que nós possamos superá-la o quanto antes. E com muita alegria que eu participo desse painel para tratar sobre esse tema, superando as dificuldades da jovem advocacia em tempos de pandemia. Agradeço aqui a audiência de todos que estão nos acompanhando e espero que tenhamos um excelente painel. E para tratar sobre esse tema, né, sobre superação dessas dificuldades, eu inicio, já que vou começar inaugurando o painel, com um questionamento, né, para que a gente possa tentar entender um pouquinho mais como é que poderíamos superar algo tão inesperado quanto esta pandemia, que infringe, né, não só as carreiras dos jovens advogados, mas também da advocacia em geral, que a partir de agora está tendo que, talvez em um processo de aceleração, lidar com tantas novidades, né, na seara jurídica, os processos judiciais eletrônicos, em procedimentos que talvez viesse a acontecer, mas que teve que ser adiantado para que a gente pudesse estar o quanto antes passando por essas dificuldades. E o questionamento que eu deixo, a reflexão que eu deixo para os colegas que falarão depois, é que com essa pandemia, talvez algo que já vem acontecendo há alguns anos, no que se refere ao próprio exercício da advocacia, nós percebemos que temos, desde a década de 90, principalmente, mudanças no contexto da sociedade, e a advocacia não poderia ter ficado de fora, mudanças sociais, mudança nas relações entre as pessoas, e o questionamento, a reflexão que eu deixo é o que está mudando? Será se é a advocacia que está mudando? Será se são apenas suas ferramentas? Ou se é um conjunto de características da advocacia que vem mudar? E eu falo isso porque a sociedade, ela talvez tenha no advogado, aquela figura ainda basicamente que se veste de determinada forma, que se comunica de uma maneira um pouco mais rebuscada. Nós percebemos que hoje, com tudo que vem avançando, com as redes sociais, a gente acaba que vê uma mudança, né? Principalmente com a jovem advocacia, aí, que vem com uma bagagem já de ter iniciado na advocacia, já com toda essa tecnologia que temos à disposição. Então, o que estaria mudando? Será se a advocacia está mudando? Será se está acompanhando o que a sociedade vem pedindo, né, naturalmente, que venha mudar? Será se é possível mudar a advocacia? Esses são os questionamentos que eu deixo. E partindo, né, da base de que a sociedade ela ainda enxerga o advogado, sim, como alguém que ele pode confiar seus problemas. E quando nos deparamos com uma situação como essa, onde se prega o distanciamento social por conta das questões sanitárias, das questões de saúde, talvez a grande solução para esse problema seria justamente que nós venhamos a aproximar diante do distanciamento. Como que nós poderíamos fazer isso diante de toda essa conjuntura que nós viemos passando? Como falava anteriormente, a sociedade passa por modificações e as redes sociais, as novas ferramentas, este congresso que acontece de forma digital, eles vêm aproximar pessoas que estão tão distantes, né, de um determinado estado. Por exemplo, eu falo do Maranhão, a Sara fala da Bahia, mas estamos aqui juntos falando para milhares de brasileiros, de advogados, de estudantes de direito, coisa que seria talvez um pouco viável para alguns em outros tempos. Então, nós percebemos que a advocacia ela tem que se aponderar, ela tem que se adequar, talvez, a alguns aspectos para que venham acompanhar essa nova realidade, que são o distanciamento social, que talvez essas ferramentas que estão chegando agora, que estão
sendo antecipadas, elas fiquem sim durante um bom tempo. Nós já vemos aí as audiências por videoconferência, já se fala, inclusive, em júri por videoconferência, e ninguém melhor do que o nosso Cacai para falar um pouquinho sobre isso também. Mas a superação dessas dificuldades, elas talvez estejam ligadas a, primeiro, identificar quais são os problemas, né? O jovem advogado, quando inicia na sua profissão, ele talvez, por pressões, ele se sente um pouco acuado e se sente um pouco pressionado para montar o seu escritório, para poder atender seu cliente, justamente pelo que eu falei no início. A sociedade ainda compreende o advogado como aquele que está ali, tem um escritório para atender e sempre anda bem vestido, ou então que sempre fala com uma linguagem um pouco mais rebuscada. E nós percebemos que com a rede social isso tende a diminuir um pouco. E pensar, né, há alguns anos atrás, um escritório 100% digital era algo inimaginável. Hoje é algo muito possível. E nós compreendemos que existe uma legislação, né, que regulamenta a publicidade na advocacia, que regulamenta a conduta dos advogados. A gente entende que precisa haver mudanças para que a advocacia ela venha acompanhar todo esse processo que agora foi acelerado com a pandemia, para que a gente possa estar superando tudo isso que vem acontecendo. Então, os meus questionamentos que eu deixo para os colegas, que falarão mais à frente, é sobre esta mudança que estamos tendo, para que, a partir da compreensão das mudanças, dos problemas, que a gente possa estar indicando as soluções com as ferramentas que a gente já tem à disposição e que certamente serão aprimoradas com o decorrer do tempo. O que estaria mudando, né? Será se é a advocacia que muda ou se são apenas suas ferramentas? E é com esse questionamento que eu encerro a minha fala, já deixando os agradecimentos e os cumprimentos para os colegas que estão aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Jones. Parabéns, excelentes as suas colocações. Não esperava que fosse diferente, vindo de você, um brilhante jovem advogado, atuante nacionalmente. E, dando continuidade aqui ao nosso painel, passo a palavra para a doutora Silvia Souza. A doutora Silvia é advogada, antirracista, feminista e defensora dos direitos humanos, especialista em Direito e Processo do Trabalho, pós-graduada em Direitos Humanos, Diversidades e Violência pela UFABC. Atualmente, assessora jurídica legislativa na CLDF, coordenadora adjunta do Departamento de Assuntos Antidiscriminatórios do IBCCRIM e foi assessora de advocacia e advogada da Conectas Direitos Humanos em 2018 e 2019. Doutora Silvia, tens a palavra. Boa tarde a todas, a todos que estamos assistindo. Muito obrigada, colega Vinícius. Eu cumprimento, em primeiro lugar, a OAB Nacional pela realização do evento, a Comissão Nacional e as demais comissões da Jovem Advocacia, na pessoa da minha querida amiga que me convidou para esse evento, a presidenta Daniela Teixeira, e aos colegas de mesa com quem eu tenho a honra e o prazer de dividir essa mesa, Cacai, Dionis, Sara e você, Vinícius. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. O Jones abre com uma pergunta que é muito importante para que a gente inicie essa reflexão, mas eu não posso iniciar essa reflexão sem antes registrar a minha solidariedade, os meus sentimentos e o nosso respeito também às 88.634 vítimas da Covid-19 registradas até hoje no Brasil, desde o início da pandemia. Não podemos deixar de registrar o nosso luto e os nossos sentimentos a essas famílias que perderam seus entes queridos, né? Esse número nefasto é um resultado drástico desse período pandêmico que a gente atravessa, mas também somado a uma política sórdida que ignora as vulnerabilidades do povo brasileiro, uma política desse desgoverno que relativiza e minora o valor da vida, hierarquizando os seres humanos. Não posso deixar de fazer esse registro antes da gente entrar aqui nas reflexões do que está mudando da jovem advocacia, na advocacia, e quais são as grandes dificuldades que a gente está enfrentando nesse período e vamos enfrentar também no período pós-pandêmico, né? E eu pensei em 3 pontos. Primeiro,
Respondendo à pergunta do Jones, eu acho que eu não vou ter uma resposta concreta, e essa é uma reflexão que nós vamos fazer para além da vida, né? Para muito mais adiante. Mas a advocacia, ela vem passando, a sociedade está mudando, né? O mundo está mudando, e a gente passa por um processo de evolução tecnológica, um processo global de mudança, e isso impacta com certeza também na advocacia, na imagem do advogado, na forma da gente trabalhar, nas audiências por videoconferência ou não, mas a gente não pode também deixar de observar o quanto que isso não pode relativizar direitos fundamentais, não pode relativizar preceitos constitucionais garantidos, né? As audiências, por exemplo, por videoconferência, ela tem sido uma discussão perene entre nós, e que foi abordada recentemente no CNJ em relação às audiências de custódia. Qual é o fim da audiência de custódia, né? Garantir, identificar os motivos da prisão e garantir que não houve tortura, não houve simulação de flagrante, etc. e tal, e isso passa por uma discussão também no CNJ, quando a gente entra nesse período e as audiências por videoconferência, elas tornam-se quase que obrigatórias diante do contexto que a gente está atravessando. Outros pontos, eu elenquei aqui três pontos, né, que eu gostaria de abordar nesses meus minutos de fala, das dificuldades da jovem advocacia. O primeiro é o posicionamento no mercado, né? Como é difícil para o jovem advogado, em meio, sei lá, meio milhão de advogados hoje no Brasil, praticamente, um número até maior que esse, se posicionar no mercado e fazer o seu nome, que é o que a gente fala, né, comumente, como a gente vai fazer o nosso nome na área que a gente vai atuar. Outra questão são as dificuldades financeiras do que o jovem advogado com certeza pode atravessar nesse período pandêmico, onde o atendimento ao cliente está limitado, onde a gente tem que ficar no distanciamento, mas aí também tem como lidar com isso e as ferramentas que já existem, mas agora elas emergem com uma funcionalidade que pode nos colocar em outro lugar também, que são as redes sociais, são os canais de YouTube, Instagram, as lives que acontecem, e que nos dá a oportunidade de produzir um conteúdo acessível e que dialogue com o público. Talvez, nesse contexto que nós estamos, e no contexto social, no mundo que a gente vive, o uso da linguagem, né, do advogado, o uso da linguagem jurídica precisa ser adaptado para se tornar acessível e se tornar vendável mesmo, né, para as pessoas, para que a gente possa fazer, transformar em realidade o ideal de acesso à justiça. E uma das formas de fazer isso é a linguagem. A linguagem jurídica, né, ela é importante, ela é necessária, mas ela também torna o acesso à justiça inacessível para milhares de pessoas. E eu acho que é muito importante fazer com que a advocacia, com que a jovem advocacia pense, né, identifique, com que a gente crie métodos de adaptar a linguagem jurídica, torná-la acessível nesse contexto de pandemia, onde as redes sociais são acessíveis, onde todo mundo consegue acessar um canal do YouTube, um Instagram, se destacar nessa enxurrada de lives, enfim, nos conteúdos que têm sido produzidos. Eu acho que as redes sociais, né, a internet como um todo, ela aparece como um potencial de diferencial para nós, né? Tem 3 pontos também que eu considero que serão extremamente importantes para que a gente vai se debruçar, vai refletir, não só no campo acadêmico, mas também nas nossas atuações. São as relações, primeiro deles, as relações trabalhistas, as mudanças que foram impostas ao mundo e a nós, a sociedade brasileira e a advocacia, nas relações trabalhistas, né? O trabalho em home office. Ontem eu assisti uma matéria no jornal e que diz que várias empresas que adotaram o trabalho home office decidiram seguir assim mesmo pós-pandemia. E como essas relações estão reguladas, né? Quais os impactos que isso vai produzir na legislação ou nas próximas decisões, os impactos trabalhistas? Isso aparece para nós como uma oportunidade também de atuação, de
não só de reflexão, de produção acadêmica, mas também uma oportunidade de atuação. As leis trabalhistas, elas já vêm passando por um constante período de mudanças. A gente teve a reforma, né, trabalhista em 2017, e aí agora nesse novo governo a gente tem aí a MP da Liberdade chamada MP da Liberdade Econômica, que, na verdade, trouxe muitas alterações na legislação trabalhista, e o trabalho home office, as relações naquelas atividades que foram colocadas como essenciais, os novos tipos de trabalhos que surgem, né, que trazem aí funções que atualmente podem ser identificadas, inclusive, como precarizadas. O grande debate que se fez agora no mês de julho sobre os trabalhadores de aplicativos, né? E a fragilidade do vínculo, que não existe, na verdade, a fragilidade que esses profissionais estão colocados, né? Outra questão também, que é a área que eu atuo, e que não posso deixar de mencionar, são as sistemáticas violações dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Como atuante nessa área, eu venho do terceiro setor, venho de uma atuação dos movimentos sociais e no terceiro setor. É importante que a gente olhe para a área da defesa dos direitos humanos, da defesa dos direitos fundamentais, como eles estão sendo tremendamente relativizados nessa pandemia. O direito à saúde tem sido vulnerabilizado de um tanto inexplicável. Não é à toa que nós chegamos nesse número enorme de mortos, de pessoas mortas pela Covid-19. Não é à toa que o maior número dessas pessoas estão entre as pessoas sem dinheiro, as pessoas pobres, pessoas negras, né? E a grande falta de leitos, a falta de respiradores e a responsabilidade, a responsabilização do Estado. Como que nós vamos processar isso processar isso como sociedade, identificar os flancos desse período enorme em relação ao direito à saúde, né? Eu vejo no terceiro setor uma demanda enorme por contratação de advogados, de pessoas especializadas nisso, porque, infelizmente, isso é uma realidade. A crise, ela faz com que muitas pessoas percam empregos, faz com que muitas pessoas tenham seus direitos vulnerabilizados, mas ela também abre nichos e abre oportunidades de atuação em outras áreas. E o terceiro setor, ele traz essa grande demanda. As empresas também que mudam sua forma de atuação, né, traz essa demanda, e é o nosso mistério, né, como advogados, nossa função também, não só pelas questões financeiras, mas também pela defesa dos direitos constitucionais, pela defesa dos direitos fundamentais que estão preconizados na Constituição Federal. E, por fim, eu gostaria de deixar aqui um especial destaque para a advocacia racial. O contexto da pandemia emergiu na sociedade brasileira, não só no Brasil, no mundo, ligado, né, conectado com outros fatos que aconteceram e que estão acontecendo no Brasil e aconteceram no mundo, como, por exemplo, a morte do George Floyd, as manifestações racistas do governo brasileiro, emergiu e impôs à sociedade brasileira a necessidade de se colocar como antirracista, de se declarar e de levantar a bandeira do antirracismo. Uma luta que anteriormente estava adstrita, e com aspas bem grandes, aos movimentos negros, aos movimentos sociais por luta de equidade racial, de igualdade. Ela toma um outro contorno na pandemia, e as organizações, não só de terceiro setor, mas as empresas privadas também se veem, a sociedade brasileira se vê, recebe o que é espraiado por esses movimentos e se vê necessariamente imposta a si a necessidade de se colocar e se declarar como antirracista. E a advocacia racial, né? E aí a gente pode pensar não só no espectro dos crimes, do crime de racismo, da injúria racial, mas em outros contornos que isso alcança, ela aparece como um potencial, não só isso, mas as políticas de diversidade, né? As empresas
tem adotado, isso já é uma crescente, principalmente essas empresas mais jovens, e aí esse movimento se espraia mesmo e reverbera nos escritórios de advocacia, nas grandes empresas, a necessidade de criar comitês de igualdade racial, ou comitê da diversidade, ou comitê da pluralidade. Isso tem uma tendência, e eu espero, sinceramente, não só como uma pessoa que atua nessa área, mas de se tornar perene, né? Antigamente, o que não causava incômodo, que era chegar no escritório de advocacia, né, e olhar e ver um escritório quase majoritariamente branco, que não causava estranheza, agora causa. A gente não vou entrar nas razões, se essa estranheza é legítima. Isso, no momento, não interessa. O importante é que está colocado aí uma possibilidade e um mercado de atuação e que requer de nós especialização, que requer de nós estudos mais aprofundados, né? Como é que a gente pensa em implantação de políticas de diversidades raciais? Isso é um campo que a advocacia com certeza pode trabalhar, porque eu trabalho nesse campo, de políticas de diversidade, de pluralidade dentro das empresas, e não somente em relação à raça, mas em relação a gêneros, as inúmeras identificações de gêneros, a pessoas com deficiência. Esse campo emerge e essa discussão, eu acredito que ela torna-se também perene, né? O Brasil, no contexto atual, as declarações racistas gerou uma reação muito grande, as declarações por parte do governo, políticas de segurança pública, como aqui, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo com Dória, no Rio de Janeiro com Witzel, políticas de segurança pública que legitima, né, a matança indiscriminada da juventude, sobretudo da juventude negra, ela tem uma reação, e isso também gera oportunidade de atuação, e aí eu falo especialmente não só no campo com a vertente de ganhar dinheiro, mas no campo social mesmo, como pessoas, como seres humanos, lembrando que a advocacia ela é uma função, atividade, é um mister essencial à justiça. A Constituição diz isso. O exercício da nossa atividade ela não deve ser entendida e nem encarada apenas como um meio de ganhar dinheiro. É óbvio que a gente quer ganhar dinheiro com a advocacia, é para isso que a gente se formou também, mas ela é essencial para a administração, para a justiça e para a construção de uma sociedade mais equânime, de uma sociedade mais igual, e também, muitas vezes, atuar numa causa, como que tem acontecido, como aqui de São Paulo, né, em relação à matança da juventude negra, ou no Rio de Janeiro, e aí eu cito o caso da DPF 635, isso aí não vai, financeiramente, com certeza a gente não vai ganhar, mas a gente vai estar, além de fazer o nosso nome, que isso não é problema nenhum, a gente vai estar contribuindo e construindo talvez um mundo melhor, contribuindo para a diminuição das desigualdades, para o enfrentamento. Eu acho que é muito importante para nós, advogados, administradores, essenciais à administração da justiça, essenciais à justiça, operadores do direito, que a gente não deixe de se indignar com essas coisas, e é que a gente entenda que o direito é uma ferramenta para fazer esse tipo de enfrentamento, que pode não gerar o capital que isso vai nos devolver não é financeiro, ele é de outra ordem, mas para além dessa questão capital, isso vai nos tornar e vai fazer com que nós sejamos pessoas melhores, com que a gente faça desse mundo um lugar melhor. Eu quero finalizar, já encaminhando para a finalização da minha fala, deixando aqui essa mensagem, essa reflexão, que a gente olhe para a advocacia, para o direito, para o nosso ministério, para a nossa profissão, que eu amo realmente. Se eu não fosse advogada, eu não seria uma pessoa feliz, talvez, sei lá, eu poderia fazer outra coisa, mas com certeza não seria uma pessoa feliz. Com os inúmeros desafios que estão postos, a gente tem que estudar muito, a gente tem que descobrir teses, a gente tem que fazer e acontecer para que a gente se destaque, se coloque no mundo, mas que a gente encare o direito e a advocacia como uma ferramenta de mudança, de transformação social. Eu agradeço, Vinícius, Sara, Jones, o Cacai, querido amigo, beijo para você, agradeço imensamente a oportunidade, a Comissão Nacional da Jovem Advocacia, a oportunidade de participar desse evento, que é um evento que precisa ser
ficar muito bem guardado e ter que essas reflexões que a gente faz, né, elas se estendam aí para o pós-pandemia, elas sirvam de base para que a gente possa fazer grandes construções daqui para frente. Muito obrigada. Tá, devolvo a palavra ao moderador, Vinícius, obrigada. Somos nós e os 100 mil inscritos que agradecem, doutora Silvia, pela brilhante exposição, ampliando de maneira brilhante o horizonte do nosso debate, né? E sempre de maneira muito inteligente, demonstrando, transbordando o seu amor pela advocacia, que nos é contagiante. Muito obrigado. Bom, seguindo aqui com o nosso painel, passo a palavra para o nosso ilustre Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai. Apesar dele dispensar qualquer tipo de apresentação, o nome fala por si mesmo, mas vou seguir o protocolo e vou ler aqui seu currículo, querido amigo. Antônio Carlos de Almeida Castro é um advogado criminalista brasileiro, notório pela prestação de serviços advocatícios a políticos, empresários e celebridades. Ele é o autor da medida cautelar no Supremo Tribunal Federal contra a prisão em segunda instância. Doutor Cacai, tens a palavra. Vinícius, primeiro, obrigado pelo convite. Eu quero mandar um grande beijo para a Dani. Eu acho que vocês, advogados mais novos, se tiverem que ter um exemplo, pode seguir o exemplo da Daniela Teixeira, que ela é uma grande advogada nova, extremamente nova, mas combativa, culta, extremamente interessante a forma com que ela lida com a advocacia. Quero cumprimentar, evidentemente, a Ordem por esse incrível movimento que consegue fazer nesse momento de pandemia. E, ao fazer isso, eu quero registrar realmente a minha dor, a minha angústia, a minha solidariedade neste momento em que o país está completamente abandonado. Nós estamos com 90 mil mortos de forma oficial, certamente é muito maior esse número, e um governo genocida que não tem sequer ministro da Saúde para fazer o enfrentamento da pandemia. É impossível que nós, advogados, participemos de qualquer debate sem antes prestar a solidariedade a todos que estão sofrendo, seja perdendo seus amigos, seus entes queridos, seja com essa angústia de ver que nós estamos paralisados no tempo. O Brasil virou um pária internacional. Nós não podemos sequer entrar nos países da Europa, por exemplo, exatamente por uma falta absoluta de uma política séria de enfrentamento ao vírus. Eu quero cumprimentar o Jorge pela belíssima oração que fez, e especialmente a Silvia, minha querida amiga. Eu poderia até, na verdade, aproveitar e falar só que concordo com a Silvia. O resto estava bom, já estaria suficiente a minha fala, né? E lembrando esse movimento que estamos fazendo, quer dizer, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, nós temos que nos posicionar. A sociedade não comporta mais as pessoas que também pecam por omissão. A omissão é uma questão tão grave quanto a ação, e nós, que somos advogados, sabemos das consequências. Eu penso que, para você, advogado jovem, eu advogo há 40 anos quase, só fiz a minha vida advogar. Eu penso que, nesse momento que nós estamos vivendo uma transformação enorme, e a pandemia está levando a isso, quer dizer, essa advocacia virtual, o judiciário está fazendo um trabalho muito interessante, porque não pode parar de dar prestação judicial ao cidadão. De certa forma, a advocacia está conseguindo também se adaptar. Eu já fiz julgamentos do Supremo, já fiz julgamento no STJ, em tribunais regionais, em Tribunal de Justiça, tenho despachado com muita frequência junto aos tribunais, e penso que nós estamos conseguindo nos adaptar sempre e sempre, buscando preservar os direitos e garantias fundamentais. Nós não podemos ceder, em momento algum, pelo fato de estarmos vivendo esse momento de tragédia internacional, especialmente brasileira, nós não podemos negociar com os direitos e garantias dos nossos clientes, especialmente na minha área, que sou advogado criminal. Mas é importante que a gente saiba valorizar o trabalho que é feito pelo judiciário para tentar dar um mínimo das garantias preservadas no processo. Eu acho que é importante falar para você, advogado mais novo, que algumas coisas, na minha visão, não vão mudar. Claro, eu tenho 40 anos de advocacia e ainda preservo alguns valores, viu, Sara, que são valores que eu aprendi quando eu comecei a advogar. Eu já cheguei ao longo da vida, meu escritório é um escritório pequeno, os meninos que trabalham comigo são geniais, absolutamente, muito mais preparados do que eu, são pessoas que se reciclam, que estudam, que fazem curso, que estão
participando do mundo como um todo. Nós optamos por ter um escritório pequeno para poder exatamente dar esse serviço diferenciado. E eu devo ter passado bem mais de 100 estagiários ao longo da minha vida profissional. E uma coisa que me marcou, e eu gosto muito de repetir quando falo ou para estudante ou para jovens advogados, é uma conversa que tive com o ministro Evandro Lins. Eu tive a honra de trabalhar em habeas corpus no final da vida dele, um caso importante. Ficamos amigos ali naquele momento. E eu perguntei a ele que exemplo ele daria, que conselho ele daria para um estagiário que estava no meio do curso. E ele me disse uma coisa que eu acho que serve para você, jovem advogado, talvez estudantes que estejam também nos acompanhando, e servirá a vida toda. Ele disse para a menina que estava comigo, que era minha estagiária, e disse para mim, na verdade, também, tanto é que eu sigo isso muito, ele falou, olha, um exemplo que eu daria, um conselho que eu daria é leia os clássicos, leia poesia, sabia que eu gostava e gosto muito de poesia, leia muita poesia, leia romances, leia livros, leia ficção, leia revistas, se sobrar tempo, leia direito. Isso é uma coisa fundamental, em qualquer época, mesmo com esse mundo mais virtual, é importante que você tenha um objetivo de ter uma formação humanista forte. Especialmente na minha área, no direito criminal, é necessário que você siga essa linha. Eu tenho um poeta que eu gosto muito que fala: aperfeiçoa-te na arte de escutar. Só quem ouviu o rio pode ouvir o mar. A importância de você se situar na sociedade, ouvindo, e também, eu digo, aquilo que a advocacia me deu de mais precioso, Vinícius, que foi ter voz, ter a possibilidade de ter voz. Falar em nome do Estado Democrático de Direito, você lembrou aí, quando foi anunciar a ação direta de constitucionalidade 43 pela presunção de inocência, que foi um dos processos mais importantes da minha vida. Eu tenho 40% da minha advocacia pro bono, isso não sai na mídia, mas é um fato. Acho que a importância do advogado, como a Silvia bem disse, está inserido no contexto que nós vivemos, a importância de você devolver à sociedade aquilo que a sociedade investiu em você. Eu estudei na UNB, uma universidade pública. Então, é fundamental que a gente tenha essa visão. Qual é a importância do advogado em qualquer momento, seja a advocacia antes da pandemia, seja durante a pandemia, seja no que nós teremos que conviver pós-pandemia. A importância de você participar, através do seu trabalho, das discussões, das grandes discussões nacionais. É claro, nós advogados, e isso a Daniela sabe muito bem, porque é uma grande profissional, nós temos que nos dedicar aos nossos clientes. Isso faz parte do dia a dia. Mas nós temos que ter uma dedicação também a uma causa maior, a causa que nós tenhamos um compromisso de um país mais justo, de um país mais solidário, de um país mais igual. Senão não vale a pena a advocacia, senão não vale a pena viver, na verdade. A nossa participação em tudo que nós fazemos tem que ser uma participação com essa intensidade. Eu costumo dizer, quando falo especialmente para advogados jovens, que, claro, cada um tem um critério. Eu sou advogado criminal, eu só pego o processo onde eu tenha, primeiro, uma defesa técnica que eu possa me entregar a ela visceralmente. Visceralmente. Eu nem digo dentro da ética, isso é óbvio, isso é o mínimo em qualquer profissão. Mas que também eu tenho uma preocupação principalmente daquele fundo do direito, que é o que vai significar determinada vitória no judiciário. Quando você consegue, por exemplo, através de uma ação direta de constitucionalidade, que nós discutimos no Supremo longamente, que eu tive a alegria de fazer a defesa, a primeira ação, eram 3 ações, eu fui o autor, junto com 2 queridos amigos, e eu me lembro que da tribuna do Supremo, eu falei para os ministros do plenário do Supremo Tribunal que nós tínhamos que fazer aquele enfrentamento porque era para cumprir a Constituição. Quando eu era estudante na UNB, que fundei o centro acadêmico, eu me lembro com uma muita ânsia de pegar a vida completamente de frente. A gente queria incorporar direitos a qualquer momento, inclusive dentro da Constituição. Hoje não, eu falei da tribuna do Supremo, hoje cumprir a Constituição é que é um ato revolucionário. É lutar para cumprir a Constituição, lutar para ter uma segurança jurídica. Isso tem uma importância fundamental. Lutar para que o Supremo Tribunal não seja um tribunal que tenha 11 ministros com 11 constituições diferentes. Nós temos uma participação importante para fazer a consolidação do Estado Democrático de Direito, principalmente no momento em que nós temos um executivo genocida, sem responsabilidade, e que faz um esgarçamento das instituições, com muita frequência provocando, até mesmo propondo, como
fizeram aquela ridícula interpretação do artigo 142 da Constituição, se fosse possível imaginar a hipótese de ter um golpe constitucional, como se as Forças Armadas pudessem ser a tutela do poder moderador no Brasil. Então, nós temos um compromisso, não só com o nosso cliente. Você que é recém-formado, que está começando a advogar, nós temos que ter sempre a noção da importância que nós temos na manutenção do Estado Democrático de Direito. Advogado, especialmente, eu digo aqueles que trabalham comigo, que debatem. Eu quando começaram a surgir os excessos da Operação Lava Jato, que é uma operação importantíssima, porque desnudou uma corrupção capilarizada, mas que os excessos, simplesmente, esses excessos da Lava Jato, foi ali que nasceu, eu não tenho a menor dúvida, que foi a gênese desse governo autoritário que aí está. Eu corri o Brasil, naquela época, felizmente, podíamos sair, eu prefiro 1000 vezes essas modernidades desses congressos virtuais. Depois daqui, a gente não sai para tomar uma cerveja, não sai para conversar lá no meu querido Maranhão, na Bahia. Então, eu prefiro que a gente logo possa estar fazendo os encontros de forma presencial, mas é importante lembrar que essa discussão se deu no Brasil inteiro exatamente porque nós temos que ter compromisso com o Estado Democrático de Direito, nós temos que ter compromisso e a coragem, Sobral Pinto já dizia, a advocacia não é uma profissão para covarde, e a coragem de defender os nossos posicionamentos, que necessariamente têm que ser posicionamentos que estejam, principalmente na área constitucional, na manutenção dos regimes constitucionais, na manutenção dos direitos e garantias constitucionais. Isso é absolutamente fundamental. Nós temos hoje a felicidade de ter à frente do Conselho Federal da Ordem um advogado da estatura do Felipe. O Felipe realmente deu uma estatura diferenciada para o Conselho Federal, levou o Conselho para fazer um enfrentamento num momento difícil, com muita dignidade, eu gosto sempre de dizer isso. Inclusive, quando tentaram calar a voz dele, que esse ex-ministro de triste memória, Moro, tentando instrumentalizar a Polícia Federal, usando a Lei de Segurança Nacional, tentou abrir um processo criminal contra ele. Eu fui honrado com o Felipe, nem era uma pessoa que mantinha uma maior relação com ele me ligou, fui honrado, fui escolhido para ser o advogado dele. Felizmente, há juízes ainda em Brasília e no Brasil. Evidentemente, o processo não andou, porque seria um absurdo, era uma forma de instrumentalizar a Polícia Federal e o Poder Judiciário e o Ministério Público para tentar calar a voz do advogado. É isso, meus queridos amigos, que eu acho que nós temos que ter claro. O advogado, enquanto puder estar tendo voz na sociedade, para lutar pelos direitos e garantias constitucionais, para lutar pela estabilidade democrática, nós estaremos cumprindo um papel. Seja você um advogado que está começando em qualquer área, seja você que já tem algum tempo da advocacia. Nós temos um papel a cumprir e esse papel é manter essa estabilidade, especialmente no momento em que nós estamos vendo uma tentativa de esgarçamento e da hipótese de ter um momento mais autoritário. Nós não permitiremos, estaremos juntos, estaremos na defesa do Estado Constitucional, estaremos na defesa da Constituição, e eu tenho certeza que a advocacia junta pode muito. Nós temos que acreditar na nossa hipótese de fazer um Brasil melhor, um Brasil mais justo e um Brasil mais solidário. Boa sorte para todos vocês. Muitíssimo obrigado, Cacai. Como sempre, ouvi-lo é inspirador, tanto para mim, como tenho certeza que para a Jovem Advocacia e para aqueles de mais experiência. O senhor é uma figura fantástica, um ícone da advocacia brasileira. Parabéns. Bom, dando prosseguimento, eu vou passar para a nossa amiga, doutora Sara Barros, diretamente de Salvador, na Bahia. Sara Barros é advogada, sócia do escritório Sara Barros Galvão Advocacia e tem atuação específica na área de direito das famílias. Sara, tens a palavra. Obrigada, boa tarde a todas e a todos. Vinícius, muito obrigada pelo carinho, né? Você, nosso vice-presidente da Comissão Nacional. Vou cumprimentar a nossa Comissão Nacional da Jovem Advocacia na pessoa da nossa presidenta, Daniela Teixeira, a quem não parou um segundo enquanto não montou os nossos painéis da Jovem Advocacia e com representantes da Jovem Advocacia. Agradecer todo o carinho e toda a luta que Dani tem. Estou muito feliz por estar compondo esse painel, né? Agradecer por estar aqui, muito feliz por estar com Cacai, que teve a oportunidade de estar várias vezes aqui na Bahia, nos eventos da Jovem Advocacia, é um parceiro
né, aqui já do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia. Doutora Silvia, muito feliz em estarmos aqui, em sermos as duas mulheres nesse painel, em termos você como mulher negra num painel da Jovem Advocacia. É importante que tenhamos isso, uma mulher com sua história, uma mulher que tem uma foto tão representativa numa sustentação oral no STF, só você de mulher. Então, é muito importante que isso esteja acontecendo e que jovens possam, né, aprender com você, como ouviram hoje, e se inspirar, porque a gente precisa disso. Dionis, meu amigo, você que está compondo esse painel comigo, hoje eu quero falar, antes de iniciarmos da nossa luta, né? Nós somos 27 presidentes jovens que compomos o colégio e lutamos pela jovem advocacia. Uma jovem advocacia que luta por uma advocacia melhor, que quer construir uma advocacia melhor. Eu costumo dizer que nós somos formigas no meio dessa luta, mas nós somos formigas unidas. Nós sabemos o que nós queremos, e nós queremos uma advocacia mais forte, mais justa, mais consolidada, mas principalmente a gente quer uma jovem advocacia valorizada. A gente quer uma jovem advocacia que ela tenha espaço, vez e voz, e a gente faz isso. Então, hoje, não podemos estar os 27 aqui, mas eu me sinto muito honrada em poder representar esses colegas, em estar hoje aqui com o Dionis e poder falar que eu faço parte de um grupo de colegas aguerridos que todos os dias dedicam o seu tempo para uma construção de uma advocacia mais sólida voltada à jovem advocacia. Falar da jovem advocacia é algo que já é natural, eu acho que já é meu dia a dia. E a pandemia veio para ressignificar tudo isso, né? Dizendo um pouquinho da minha história, eu sou a primeira neta e a primeira bisneta a formar. Então, eu ingressei na advocacia sem ter ninguém, de fato, que pudesse ajudar, orientar. E esse início de carreira é muito difícil, porque a gente não sabe o que fazer e quais são os próximos passos a dar. E, principalmente, na pandemia, esse início de carreira ele agravou mais ainda, porque, de fato, o início de carreira traz consigo algumas responsabilidades. A gente saiu da faculdade, passou na OAB, a gente quer abrir o primeiro escritório, a gente quer passar a prospectar clientes, a gente quer passar a receber honorários, a gente quer passar a pagar as contas. E, diante da pandemia, dessa crise que vem assolando o nosso país, infelizmente, a gente está se vendo numa situação que agravou mais ainda essa dificuldade. As seccionais, elas não pararam, e a gente tem os colegas que a gente chama até de super jovens, que estão recebendo, inclusive, as carteiras da OAB via Zoom. Então, imagine, nessa dimensão, você está recebendo a carteira da OAB, está ingressando nos quadros da ordem, durante uma pandemia, durante um momento de isolamento social, durante, em muitos estados, um local que você não está tendo nem autorização ainda para abrir o escritório, para trabalhar, para você se inserir no mercado de trabalho. Então, nós estamos num momento de muita dificuldade, e principalmente dificuldade para os jovens advogados e jovens advogadas, mas isso não assola só a jovem advocacia. Eu venho dizendo muito quando a gente vem debatendo esse assunto, e principalmente o assunto da questão financeira que vem trazendo esse problema, e esse problema ele assola o Brasil inteiro, ele assola a advocacia e a jovem advocacia, que acaba tendo uma dificuldade maior, obviamente, porque ela está sendo inserida no mercado de trabalho agora, porque ela está tentando, nesse momento, fazer o seu nome, ela está tentando, nesse momento, começar a trabalhar, ela está tentando, nesse momento, ingressar, né, um trabalho e fazer. E aí o que é que acontece? Diante disso, e puxando um pouco da fala até da doutora Silvia, é diante da crise que a gente traz e busca algumas oportunidades. E justamente nisso que vem surgindo, e já vinham surgindo alguns nichos. E a gente vem trazendo muito e falando muito da ressignificação que isso vem trazer para a advocacia. Tem muita gente falando assim, eu não vejo a hora de voltar à minha rotina, eu não vejo a hora de voltar ao normal. E eu me pergunto, que normal é esse? Quem é que vai voltar a ser como era antes? Quem é que não vai ter mudado ou ter nenhuma diferença do que aconteceu durante essa pandemia? Porque cada um aqui, de alguma forma, aprendeu alguma coisa nova. Cada um, de alguma forma, teve que ressignificar o que pensa, o que acha. Tirando por nós, presidentes jovens, nós tivemos presidentes jovens que testaram positivo para o Covid, que perderam um familiar. Nós temos pessoas que conhecemos que também perderam alguém, que tem alguém que está internado. Então, assim, o que é que nós estamos aprendendo nisso tudo?
O que é que a advocacia está tirando disso tudo? A gente não consegue tirar nisso tudo só as dificuldades e qual vai ser o novo normal. A gente passa há muito tempo por essa questão dos sistemas eletrônicos, da unificação que a gente precisa ter, dos sistemas voltarem, a gente não ter mais, né, em nenhuma seccional ou subseção, processos físicos e que todos passem a ser eletrônicos. E a pandemia ela veio necessariamente para nos forçar a utilizar a internet e para nos forçar a utilizar os meios eletrônicos. A gente costuma dizer que o juizado é a porta de entrada da jovem advocacia. E aí, no meio da pandemia, a gente teve alteração de lei trazendo as audiências por videoconferências nos juizados. E aí, às vezes, a gente olha, mas assim, a gente tem que pensar que a gente tem uma outra ponderação, que é o que a gente vem discutindo. A gente tem muitos colegas que trabalham como pautistas. Tem muitos colegas que são inseridos no mercado justamente com isso. E o que é que essas videoconferências vão vir a ocasionar? Durante a pandemia, está sendo necessário, a gente precisa. Qual é o critério? Como é que elas estão acontecendo? Porque a gente precisa que os processos continuem andando. Já imaginou, quando acabar a pandemia, como vai estar a pauta dos juizados? Como é que vai estar a pauta desses processos? A gente já está tendo processo que está sendo marcado em 2021. A gente já está tendo vários processos que estão sendo remarcados. Então, assim, obviamente que a gente vai ter claramente, né, várias diferenças e várias modificações, né, dentro do que a gente já vive da advocacia, dentro da celeridade que a gente tinha de marcação de audiência, dentro da celeridade que a gente tinha para uma sustentação oral, e isso vai, sim, refletir no seu trabalho, isso vai, sim, refletir no seu escritório, isso vai, sim, refletir no seu trabalho em home office, vai refletir no seu trabalho se você trabalha com um escritório virtual, com qualquer coisa que você venha fazendo dentro da advocacia. Mas a gente precisa, nesse momento, tentar pegar as oportunidades, tentar ver o que é que tem de nicho. E, além disso, aproveitar a oportunidade. Quantos momentos a gente deixou de fazer um curso, a gente deixou de fazer uma pesquisa, a gente deixou de iniciar um projeto na nossa vida por falta de tempo? Na correria do dia a dia que empurra a gente. E nesse momento da pandemia, a gente está conseguindo ver que a gente tem tempo para algumas outras coisas e a gente consegue ressignificar e começar um projeto novo que há muito tempo a gente queria fazer. Isso vem acontecendo na advocacia. E a gente vem tentando pegar isso e ressignificar também dentro da jovem advocacia. Aqui, por exemplo, na Bahia e vários outros estados, a gente está fazendo vários cursos de capacitação para esses colegas que estão sendo inseridos no mercado agora. Por quê? Porque a gente passa por uma fase de estelionato educacional. A gente tem muita faculdade de direito no mercado e a gente pega vários colegas que ingressam na advocacia e eles não sabem a prática da advocacia, eles têm dificuldade e a gente vem buscando trazer vários cursos de capacitação. E a gente busca também mostrar essa questão dos nichos. A doutora Silva pontuou, há pouco tempo a justiça trabalhista era colocada como uma justiça que iria acabar. E hoje, os advogados trabalhistas eles estão sendo extremamente demandados. Eu tenho colegas que trabalham na área trabalhista que estão dizendo que não estão conseguindo, não estão saindo do escritório, eles estão trabalhando em home office sem parar, que não conseguem mais distinguir o que é a cama ou o que é seu próprio escritório. Por quê? Porque a demanda está muito grande. A gente está vendo aí o que está acontecendo com as empresas, os advogados que não gostavam. A gente tem muito advogado que fala, e quando a gente vai estudar, inclusive para a OAB, o pessoal não gosta de estudar societário, não gosta de estudar falência. E aí o que é que acontece? Várias empresas estão abrindo falência. Então, várias pessoas estão procurando advogados especializados nisso. Será que não é o momento de você estudar? Não é o momento de você se especializar nisso e mostrar que você é uma autoridade? A lei de proteção de dados, que veio aí agora, quantos advogados já estão especializados na lei de proteção de dados? Os contratos educacionais, quantas revisões de contratos nós estamos tendo nesse momento? Nós estamos tendo um momento de oportunidades. Dizem que as crises vêm justamente para isso. E a crise, ela vai passar, certo? Com erros, com acertos, com dificuldades. Em um momento, a pandemia vai passar. E quando ela passar, quem será você? O que você poderá fazer? Como estará a sua advocacia? Quais são as suas novas metas diante dessa crise? A gente precisa, né, ressignificar as metas que eu tinha no início do meu ano, não são mais as metas que eu tenho agora, eu tenho outras metas. O mercado de trabalho em que eu trabalhava no início do ano é diferente do mercado agora. Eu, como advogada familiarista, venho vendo a necessidade
né, das revisionais de alimentos, justamente pelas diferenças, né, de salários, a diminuição de salário que vem acontecendo. Então, a demanda vai aumentar. Como a demanda agora também diminuiu em certo tempo, porque tem muita gente que está na dúvida, que não sabe se vai continuar empregado, que não sabe o que é que vai acontecer. A gente está num momento de muita incerteza, mas nós temos uma certeza, que em um momento isso vai passar. E quando isso passar, nós precisamos estar preparados e capacitados para atender os nossos clientes, mas principalmente para continuar advogando e construindo um futuro melhor para a nossa advocacia. Então, por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, por mais que seja desanimador o momento que a gente está passando diante da pandemia, que a gente possa ressignificar isso, que a gente possa utilizar a internet como a gente está utilizando agora nesse momento, cada um aqui em um estado, cada um em um local, que a gente possa utilizar isso ao nosso favor e que a gente consiga fazer um pouco a diferença. E que hoje, nesse painel, a gente consiga ter feito a diferença na vida de algumas pessoas e que o que a gente falou aqui, que a gente aprendeu com a doutora Silvia, com o Cacai, o que Dionis trouxe, o que eu pude falar, a gente possa fazer um pouco, acalentar um pouco os jovens que estão aí preocupados com o futuro e que eles possam pegar e absorver isso e transformar isso num trabalho, transformar isso em esperança e que a gente possa ter uma advocacia mais forte e fortalecida e, principalmente, uma jovem advocacia cada vez mais valorizada. Vinícius, muito obrigado. Obrigada a todos no painel e obrigada a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, Sara. Excelentes as suas colocações. Achei muito oportuna a tua expressão, no sentido de que a pandemia veio para ressignificar a nossa vida, nosso planejamento, as nossas metas, as nossas relações, nossos meios de trabalho, e, de fato, é isso que acontece mesmo. Muita coisa mudou, nós vamos ter que absorver diversas modificações para a nossa vida, né? E espero que sempre para melhor. Aqui, com as nossas brilhantes exposições, eu não tenho dúvidas de que nós, como advogados, vamos ter um papel fundamental na reconstrução do cenário social e econômico do nosso país nesse período pós-pandemia. Se, nesse momento, nós estamos vendo aí os médicos exercendo um papel de grande importância, tenho certeza que, num momento de reestruturação do país, nós, como advogados, vamos ter uma grande missão a ser cumprida. E, naturalmente, são nos momentos de crise que a voz da advocacia ela é a primeira a ecoar, né? Nós vamos ver a necessidade de restabelecimento da ordem econômica, ordem social, e vamos desempenhar aí o nosso papel como advogados. Shakespeare já dizia, né, por meio do seu personagem Dick the Butcher, que para desestabilizar a sociedade, a primeira coisa a se fazer seria matar, acabar com todos os advogados. Mas nesse momento que a gente precisa, né, é justamente o contrário. A gente tem que reforçar a nossa atuação em defesa do Estado de Direito, não é mesmo, Cacai? Temos que aproveitar, como você disse, Sara, as oportunidades que um cenário pós-pandemia nos traz. Enfim, como diz o provérbio árabe, a hora mais escura da madrugada é aquela logo antes do amanhecer. Então, gente, eu agradeço aqui em meu nome pelas colocações brilhantes de vocês, agradeço em nome dos mais de 100 mil inscritos e de todos aqueles integrantes do Sistema OAB. E eu encerro com a esperança de que tudo isso passe e que o nosso amanhecer, Sara, seja como um domingo ensolarado numa praia bela aí da cidade de Salvador. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês, foi um prazer enorme estar aqui, grandes amigos, Silvia, Sara, Dionis, Cacai, muito obrigado. Obrigada. Obrigado a vocês. Abraço, obrigado, boa tarde. Obrigado, Vinícius, grande abraço. Muito obrigada, um abração para vocês também.